Já é tradição ver a seleção brasileira fazer amistosos alternativos pelo mundo. Muitos desses jogos são caça-níqueis, né, apenas para ganhar dinheiro. Outros têm até algum motivo legal, um motivo honorário. Enfim, cada jogo tem sua história bem legal, né, Fran? É isso, e acabaram que saíram grandes confrontos aí da história da seleção brasileira. A gente vai mostrar que não é só esse Brasil e El Salvador de agora, não. A seleção já jogou contra adversários muito mais bizarros que El Salvador. Vamos mostrar depois da vinheta. 1914, Brasil 2, Exeter City 0. Esse jogo, Brasil e Exeter City, acho que a pronúncia é mais ou menos essa, foi nada mais nada menos que o primeiro jogo da história da seleção, né? Nada mais histórico do que isso num amistoso alternativo. Esse Exeter City existe até hoje, está na 4ª divisão inglesa, é um time que ele é comandado pelos próprios torcedores. Tem ali uma comunidade chamada Supporters Trust, que levantam fundos para manter o time existe até hoje, o time é muito orgulhoso por fazer parte da história da seleção brasileira, tanto que existe um Dia do Brasil, que anualmente é comemorado pelo time, bandeiras brasileiras são hasteadas, tem lá um mini carnaval com umas mulheres sambando, enfim, o time é muito orgulhoso de ter feito parte da história do Brasil, tanto que tem até uma parte do estádio, um setor do estádio que é em homenagem ao Fluminense, enfim, daquele jogo de 1914, algumas histórias que valem ser lembradas. Tem, por exemplo, do goleiro do time, o Dick Pin, o goleiro do Exeter City, que ele saiu do Brasil com um papagaio. Ele levou um papagaio para a Inglaterra, adquirido no Brasil, e quando esse papagaio morreu, ele foi enterrado no estádio St. James Park. O Brasil foi com o que tinha de melhor em campo naquela época, né? Que era a época que Rio e São Paulo praticamente se resumia, né? A equipe do Brasil. O Brasil tinha um combinado dos times cariocas com 4 jogadores paulistas. Um deles era o Friedenreich, né? Que foi um dos grandes jogadores dessa época, um dos maiores artilheiros da história do futebol. Enfim, o Brasil começou a sua história com um amistoso alternativo. 1968, Brasil 2, seleção da FIFA 1. Isso é uma coisa muito legal que existia antigamente que hoje em dia está praticamente extinto, né? Que é o confronto entre seleções e a seleção da FIFA, o combinado do resto do mundo. Hoje em dia isso acontece em raríssimos amistosos, aquelas peladas de fim de ano, né? Mas antigamente era considerado até um jogo oficial. Esse jogo foi considerado um jogo oficial, ele era um jogo comemorativo, porque a CBD, né, que era a CBF da época, estava fazendo 50 anos. Também fazia 10 anos do primeiro título mundial do Brasil, né, de 58, e aí foi feita essa comemoração com a seleção brasileira, que já era um time muito forte, era um rascunho daquele time de 70 que acabou sendo tricampeão mundial, né? Então tinha Rivelino, tinha Pelé, tinha Tostão, enfim, um timaço. E a seleção do mundo não era uma seleção tão forte assim, mas tinha lá Levin Yashin, tinha Beckenbauer, tinha Perfumo, tinha alguns grandes jogadores daquela época. E o Brasil acabou ganhando em um jogo que futuramente, depois, a FIFA acabou transformando num jogo não oficial. Mas na época foi sim um jogo oficial, foi sim um jogo importante e que, sei lá, pra mim pelo menos deveria acontecer com mais frequência. Ver aí a seleção brasileira, outras seleções enfrentar a seleção do resto do mundo. E mais uma curiosidade desse jogo é que a seleção brasileira estreou uma ideia que a gente já até citou aqui em outro vídeo do canal, que foi usar 2 estrelas no peito, as 2 estrelas referentes aos 2 títulos mundiais conquistados até então, em 58 e 62, e ali começou uma tradição de usar estrelas no peito em camisas de times de futebol. 1990, Brasil 0, Seleção da Úmbria 1. Esse é sem dúvida um dos maiores vexames da história da seleção brasileira. Na preparação para a Copa de 90, ali na Itália, o Brasil fez um amistoso contra um combinado da região da Úmbria, uma região italiana que tinha times como o Perugia, o Gubbio, o Ternara, times que não estavam na elite italiana, então um time relativamente fraco, mas que tinha ali o seu conjunto, então acabou ganhando da seleção brasileira, que foi a seleção principal para a Copa do Mundo, ali com Tafarel, Dunga, Careca, Miller. Esse time perdeu por 1-0 para a seleção da Úmbria, que fez um gol com um jogador com um nome bem engraçado, Eduardo Artístico.
Ele que fez o gol, foi um carrasco da seleção brasileira nesse grande vexame. Resultado surpreendente, que a gente não esperava. Eles fizeram o gol no comecinho e dificultou, perdemos. Enfim, e já mostrou um mau presságio, né? Que naquela Copa o Brasil não saiu com uma imagem tão boa assim. 1990, Brasil 1, combinado do resto do mundo 2. Olha eu aqui de novo para falar de mais um jogo entre seleção e um combinado do resto do mundo. Pois é, o Brasil fez mais uma partida desse tipo em 90, um jogo um pouco parecido, mas com umas diferenças um tanto marcantes. A começar por uma história bem curiosa, porque esse jogo era comemorativo aos 50 anos do Pelé. Ele esteve em campo, né, enfim, para receber homenagens. E ele até ficou em campo bastante tempo, ficou quase até o final do primeiro tempo e teve chances de fazer um gol. O Rinaldo, atacante, teve uma ótima oportunidade de dar o gol para o Pelé nessa partida e não fez. Ele tentou chutar, não deu assistência, não foi gol. E esse gol, além de acabar com a homenagem, com um momento especial para o Pelé, acabou também fazendo falta até no placar, né? E aí a seleção brasileira perdeu esse jogo, e era uma seleção brasileira assim, que estava numa reformulação bem complicada, né? Porque tinha passado pelo vexame da Copa de 90 e estava se renovando, o técnico era o Falcão, que tinha acabado de assumir o time, então realmente era uma equipe bastante renovada, com muitos jogadores jovens, jogadores chegando naquele momento, enquanto a seleção, o combinado do resto do mundo, tinha muitos jogadores consagrados, tinha o Goicoechea no gol, tinha Higuita no gol, Carlo Ancelotti, Van Basten, Roger Milá. E aí os gols desse jogo foram marcados por Hagi e Michel, enquanto para o Brasil quem fez o gol foi o Neto. E o Neto, aliás, entrou no lugar do Pelé nessa partida quando o Pelé foi substituído no primeiro tempo. 1994, Brasil 0, combinado Paris Saint-Germain e Bordeaux 0. Esse curioso amistoso, né, por ser Brasil contra um combinado de dois times ali, né, uma coisa meio esquisita, foi em 1994, ali na preparação para a Copa, mais precisamente no dia 20 de abril, e quem estava presente no estádio ali que chamou a atenção foi o Ayrton Senna, né, o piloto de Fórmula 1, que apesar de ele estar na terra do rival dele, né, de um grande adversário do Alain Prost, ele foi muito festejado naquele dia. E, enfim, infelizmente foi uma das últimas aparições do Senna, né? Depois de alguns dias ele acabaria morrendo num acidente. E, enfim, até a seleção brasileira que estava se preparando para a Copa, né, nesse jogo pôde ver o Senna ali, conviver com ele. Falam, né, o Márcio Santos comentou isso, que a morte do Senna foi um dos combustíveis para o grupo se unir muito e querer vencer ali a Copa do Mundo de 94. Mas na preparação dá para ver que o Brasil teve alguns solavancos aí. Um exemplo foi esse jogo, que o Brasil empatou em 0-0 contra esse combinado. O Brasil ali colocou o que tinha de melhor mesmo, né? Tafarel, Raí, enfim, os jogadores que depois começariam a Copa como titulares. Um jogador que entrou em campo nesse jogo e que acabou não indo para a Copa foi o Rivaldo. O Rivaldo estava cotado para ir para a Copa de 94, mas parece que ele foi tão mal nesse jogo, né? Dizem que por causa da atuação nesse jogo, que ele acabou cortado da relação final do Parreira. E já pelo lado francês, esse combinado do Bordeaux com o Paris Saint-Germain, tinha jogadores como o Lizarazu, o Jorge Weah, o atacante que foi melhor do mundo, liberiano, e enfim, tinha jogadores também intrusos. O Assis, o irmão do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele jogava pelo Sion da Suíça naquela época, mas ele entrou nesse combinado aí, vai entender bem porquê. Foi um jogo bem maluco, que terminou empatado em 0-0, mas teve aí bastante história, e enfim, foi um dos jogos da trajetória brasileira na preparação para a Copa de 94. 1998, Brasil 3, Andorra 0. Hoje em dia é até comum você ver a seleção de Andorra ali na Europa, mas lá em 1998 era uma seleção muito nova, uma seleção que tinha começado a jogar profissionalmente em 96. Então em 98 era um time praticamente amador, que tinha estudantes, bombeiros, operários, né? Enfim, jogadores que não viviam só de futebol. E aí essa seleção treinada por um brasileiro, curiosamente treinada por um brasileiro, Manuel Miluir, ele é um treinador até que depois ficou famoso no Rio Grande do Norte por ter comandado
o Baraunas, quando o Baraunas eliminou o Vasco na Copa do Brasil. Enfim, essa seleção de amadores, treinada por um brasileiro, enfim, um time mega alternativo, pegou a seleção brasileira e tomou só de 3 gols. Na época, até parte da imprensa chegou a chamar assim, que o Brasil só fez 3 gols na Andorra. Afinal de contas, aquele time do Brasil era bem forte, né? Era bem favorito, estava chegando com tudo depois do título de 94, com jogadores ainda melhores, e acabou sendo vice-campeão na Copa do Mundo, né? Realmente era um time de bastante potencial e que foi longe. 1999, Brasil 2, Barcelona 2. Esse amistoso curioso foi disputado no Camp Nou, no estádio do Barcelona, em celebração ao centenário do Barça. Enfim, também ali teve uma coisa da Nike, né, que era fornecedora tanto da seleção quanto do Barcelona, organizou esse amistoso e, enfim, o Vanderlei Luxemburgo, que era o treinador da seleção na época, quis ali testar o seu time e, enfim, tinha muitas atrações no jogo. Por exemplo, foi o primeiro jogo do Ronaldo na seleção desde a Copa de 98. O primeiro jogo da dupla Ronaldo e Romário no Camp Nou, desde que eles deixaram o Barcelona, né? Enfim, eles não jogaram juntos, mas enfim, eles voltaram ao Camp Nou, onde eles foram ídolos pelo Barcelona. A seleção brasileira, enfim, tinha alguns jogadores que acabaram não durando, né, até a Copa 2002, nem o treinador mesmo durou até a Copa 2002. Pra você ter ideia daquele time, tinha, por exemplo, Odivan e Scheidt como dupla de zaga. Quem lembra desses dois? Odivan e Scheidt. Enfim, e tinha Rogério Ceni no gol. O Rogério Ceni, que muita gente fala, por que o Rogério não teve mais jogos na seleção, né, um goleiro tão marcante para o São Paulo, como que ele não foi mais convocado para a seleção brasileira? Bom, esse jogo, comenta-se que a atuação, né, a crítica, a torcida, condenou a atuação do Rogério Ceni, disse que ele falhou nos 2 gols do Barcelona, mas ele, quando saiu do estádio, falou que aquela tinha sido uma das melhores atuações de um goleiro na seleção brasileira em muito tempo. Então isso acabou pegando mal e isso certamente influenciou, né, pelo menos pro Luxemburgo depois não levar mais o Rogério, depois trocou pelo Leão, pelo Felipão. O Rogério até foi para a Copa, mas não voltou a ser titular tantas vezes da seleção brasileira em toda a sua carreira. Os gols desse empate foram marcados na seleção brasileira por Rivaldo e Ronaldo e no Barcelona por Luís Henrique, né, hoje treinador da seleção espanhola, e Cocu, um amistoso bem alternativo, né? Hoje não é tão comum seleção brasileira contra clubes, conta mais contra o Barcelona. 2004, Brasil 6, Haiti 0. Como eu disse lá no começo, de vez em quando a seleção brasileira faz uns amistosos alternativos que são muito legais, que realmente são muito honorários, que merecem ser lembrados de uma forma muito digna, né? E esse é um desses casos, porque na época esse jogo foi chamado até de Jogo da Paz, Clássico da Paz, porque o Haiti vivia uma situação muito complicada, uma crise interna muito forte, e a ONU estava intervindo no país com a ajuda do Brasil, né? E aí a seleção brasileira foi lá para realmente espalhar esse clima de paz, dar um pouco de alegria para a população. E conseguiu, porque de fato foi um show da seleção brasileira, os jogadores chegaram a desfilar em tanques de guerra, né? Obviamente num grande esquema de segurança, né? Mas foi um espetáculo para a população e em campo, naturalmente, aquele time jogou muito bem. O destaque maior foi o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, chamou a atenção, fez belas jogadas, fez 3 gols. Roger Flores também fez 2 gols, Nilmar fez o outro gol da seleção brasileira. Era um time que estava muito bem e aí, obviamente, enfrentou uma seleção muito frágil, a do Haiti, mas o que importa realmente foi a festa, foi o momento de paz que aconteceu graças ao futebol, graças à seleção brasileira. 2006, Brasil 8, Lucerna 0. Esse foi um amistoso preparatório antes da Copa de 2006. O Brasil teve aquela concentração na Suíça, né, antes da Copa na Alemanha, que muita gente fala que foi uma baderna, que os jogadores não treinavam direito. E no meio o Brasil pegou essa galinha morta, né, que era um time que era o campeão da 2ª divisão da Suíça, enfrentou ali o Brasil, que escalou ali o quadrado mágico. Foi a volta do chamado quadrado mágico, né, na escalação, que era o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo e o Adriano. E, enfim, o que marcou esse jogo, né, além da chuva de gols do Brasil, foi a lesão do Edmilson. O Edmilson, que ele já vinha com problema no menisco, né, o volante Edmilson, que tinha sido campeão do mundo em 2002, acabou cortado da Copa porque nesse jogo ele voltou a sentir a contusão, foi cortado, entrou o Mineiro no lugar dele e, enfim, foi
foi um jogo muito fácil, né? O Brasil não tomou conhecimento do Lucerna, mas também olha que disparidade de força, olha o tipo de amistoso que o Brasil usou para se preparar para a Copa de 2006, que acabou bem decepcionante. 2010, Brasil 3, Zimbábue 0. Como também eu disse lá no começo desse vídeo, muitos amistosos da seleção brasileira, desses mais alternativos, são apenas caça-níqueis, apenas para ganhar dinheiro. E nesse caso foi muito isso, porque as fontes da época dizem que o Brasil recebeu só para participar desse jogo $1.800.000. Enfim, só para essa partida. E aí o Brasil foi recebido com muita festa, era o primeiro jogo oficial do Brasil nesse país africano, então realmente a torcida fez muita festa para a seleção brasileira, mas quando a bola rolou, o Brasil não foi recebido tão bem. Primeiro porque houve uma versão do hino nacional bem estranha lá um pouco antes da bola rolar. E depois também porque os jogadores não foram muito sutis com a seleção brasileira. Eles realmente entraram duro, fizeram faltas bem duras e o Brasil estava em preparação para a Copa do Mundo, né? O jogo foi pouco antes de começar a Copa do Mundo de 2010 e ainda tinha um problema com o gramado também, o gramado bem esburacado, né? Poucas condições bem longe de ideais para um amistoso de preparação. E aí depois de enfrentar o Zimbábue, o Brasil ainda pegou também a Tanzânia. Pois é, amistosos de preparação para a Copa, Zimbábue e Tanzânia, aí não é à toa que a participação do Brasil na Copa de 2010 acabou com decepção. E a lista é só de 10, então muitos ficaram de fora, inclusive a gente fez referência a um aqui que aconteceu recentemente, aí Brasil e Tailândia, teve Brasil e Malásia, Brasil e Tanzânia, uns amistosos antes da Copa aí, não dá pra falar de tudo, né? Lógico que a gente ficou até indeciso na hora de montar, então alguns ficam de fora, mas aí a gente deixa pra você comentar aí embaixo, né, e colocar qual que é o amistoso alternativo da seleção que você lembra mais. E é claro, né, fica o recado para também você, nosso amigo alternativo, dar um like aí no vídeo, compartilhar essas memórias, né, essa lista, e se inscrever também nas nossas redes sociais, nos seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, acompanhe a Última Divisão, a gente tá sempre de olho aí na seleção brasileira. Até a próxima! Tchau, tchau, até mais.